economia, ela não é estática. Então, a gente não tem uma receitinha de bolo para ir lá e seguir. Ah, você vai lá, usa os ovos, a farinha, não sei o quê, papapá, põe para assar 20 minutos, você vai ter um bolo no final. A economia, ela está mudando o tempo todo, né? Os resultados, eles estão mudando o tempo todo. Então, as situações estão mudando o tempo todo. Então, diante disso, os formuladores de política, diante disso, os governantes, eles precisam, então, fazer o que exatamente? Eles precisam buscar colocar em prática essas medidas, eles precisam buscar soluções, eles precisam buscar caminhos para se alcançar os resultados que se esperam. E essa medida provisória, a 936, que se converteu em lei, que é na 14.020, ela com essa preocupação, com a preocupação de assistir os empresários, conforme nós vimos e comentamos também nas nossas aulas anteriores, muitas empresas, até na primeira live que nós fizemos com a presença da professora Juliana, muitas empresas não conseguiram se manter com 40, 45 dias de pandemia. A gente até falou a respeito disso. Então, as empresas acabaram, algumas empresas entraram no pedido de recuperação judicial, outras empresas já entraram no pedido de falência, o próprio empresário, né, requerendo a sua falência, entendendo que não ia conseguir arcar com as despesas e manter as suas empresas de portas abertas em pleno funcionamento. E um grande problema e uma grande preocupação era com o número de desempregados. Vocês viram aí no início da fala do professor Murilo, o número de trabalhadores que nós temos em idade economicamente ativa, o número de pessoas em idade economicamente ativa que estão empregados, trabalhando, e outras pessoas que estão em idade economicamente ativa e que estão desempregadas, e não são desemprego, não é um desemprego voluntário, não é aquela pessoa que não está trabalhando, ou porque ela está transitando de um emprego para o outro, ou porque ela está estudando em período integral, então ela não vai trabalhar, ou simplesmente porque ela não quer trabalhar. Nós estamos falando de pessoas que estão desempregadas em busca de oportunidade de trabalho, até mesmo para a manutenção da sua renda, enfim, do seu sustento, e a gente nem precisa entrar nessa questão. Então, diante da pandemia e diante de todas as medidas que se buscou em outras áreas, também se pensou no trabalhador, também se pensou nas empresas. Então, com essa medida provisória, qual é o fôlego que o empresário ganha? Ele está dividindo, neste momento, a conta com a União. Ele está dividindo, neste momento, a conta com a União. Então, quando ele opta por suspender temporariamente o contrato de trabalho, ele tem esse aporte, ele tem essa ajuda. Quando ele opta por reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho, ele também tem esse aporte, ele tem essa ajuda. Existe contrapartida? Óbvio que existe contrapartida, tá? Existe contrapartida por parte do empregado, existe contrapartida por parte do empregador. Óbvio que ele tem o papel a cumprir. E um desses papéis, por exemplo, gente, é a manutenção do emprego dessas pessoas. Então, eu acho que aí tá a grande sacada desse programa que foi lançado. Então, quando o empregador ele opta por reduzir a carga horária de um trabalhador por 120 dias, que é o prazo máximo que está sendo permitido pela lei, ou quando ele opta por suspender temporariamente também por 120 dias, o que acontece? Ele está criando para esse trabalhador uma estabilidade, e essa estabilidade ela é proporcional a esse tempo de afastamento. Então, garante a esse trabalhador, olha, eu vou ficar afastado 120 dias, ou eu vou ter minha carga horária reduzida por 120 dias. A União, ela vai ajudar por meio do seguro-desemprego com esse empregador que nesse momento está optando por essas medidas, mas em contrapartida, esse trabalhador, enquanto ele tiver com o contrato suspenso, enquanto ele tiver com redução de carga horária, ele está numa condição de estabilidade, e quando ele voltar, ele também está pelo mesmo período. Então, a gente consegue observar
que essa medida, ela traz lá os direitos, ela traz as obrigações e ela pensa no empregador para que o empregador, nesse momento, ele tenha um fôlego. Então, se ele está com dificuldade para pagar, se ele está com dificuldade para manter aquela pessoa empregada, porque está trabalhando em horários alternados, porque não está conseguindo atender as pessoas, o mesmo número de pessoas que ele teria que atender, ele, neste momento, ele vai fazer essa redução, está trabalhando numa carga horária menor, está desenvolvendo atividades em menor tempo, mas ele tem esse período para se recuperar, para ganhar esse fôlego e esperar os resultados da pandemia melhorarem, né? Fazer com que esse processo passe. E para o lado do trabalhador, isso também é muito importante, gente, porque muitos trabalhadores nesse período, todos vocês aí são trabalhadores, né? Se não estão trabalhando no momento, já trabalharam, vão voltar para o mercado de trabalho. E vocês sabem o quanto é importante nesse momento estarmos com a tranquilidade de que os nossos empregos eles estão resguardados, que você está ali, que a sua empresa está conseguindo passar por esse período, está conseguindo sobreviver a esse período, para depois fazer com que você volte, né, para o seu ritmo de atividade normalmente.